Ezequiel 14, do 1 ao 7, fala assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e abandonai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, os estrangeiros que peregrinam em Israel, e se afastar de mim, levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar, por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus amados irmãos e amigos, o tema idolatria é um tema que precisa ser estudado cada vez mais profundamente aos nossos corações. Quando nós olhamos o tema idolatria, especialmente nós evangélicos, nós temos uma rápida associação com a questão de se curvar a ídolos, a imagens feitas pelos homens, de barro, de pedra ou de qualquer outro material. Nós pensamos em idolatria como uma invocação a um Deus ou a uma divindade que não tem poder sobre coisa alguma, porque está escrito que a Deus pertence todo o poder. Então nós atribuímos de cara a idolatria a essas questões, como está claramente evidenciado nos 10 mandamentos. Mas, irmãos, eu quero propor nessa noite que a gente mergulhe um pouco mais sobre isso. De fato, esse tipo primário de idolatria é uma verdade. A Bíblia está repleta de passagens no Antigo e do Novo Testamento que falam sobre isso com propriedade. Se você for estudar a história do povo de Israel, pegando desde Gênesis até o livro de Malaquias, passando pelos reis, passando pelos profetas, você verá que um dos grandes motivos de Israel ser escravo e ficar escravizado por outros povos por muitos anos, até por séculos, uma das principais razões foi a idolatria. Citando 3 episódios, de tantos episódios que teve, mas 3 especiais. Por exemplo, o episódio de Êxodo, quando Moisés, ele vai para o monte para falar com Deus, 40 dias e 40 noites ali ficou, e ali ele recebeu as orientações e as tábuas com os 10 mandamentos. E no meio dessa comunhão com Deus, o povo de Israel, com o consentimento de Arão, irmão de Moisés, constrói um bezerro de ouro. Cada um pega o seu pingente, a sua peça de ouro, eles fundem um bezerro de ouro e adoram aquele Deus, aquele bezerro, como se fosse o seu próprio Deus. E a Bíblia diz que por causa daquele ato, muitas pessoas morreram,
por causa daquela idolatria. Também no contexto de 1 Reis, capítulo 19, os profetas de Baal e Azerá, dois ídolos da época, venerados pelo povo de Israel e por outros povos, e ali, num desafio do profeta Elias, com os profetas de Baal, o Deus que primeiro mandasse fogo naquele sacrifício era o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal rogaram da parte da manhã até o entardecer, sem sucesso. Também esperavam por chuva, porque estava em seca aquele lugar. E ali Elias fez um clamor, e o Senhor mandou fogo e consumiu todo o holocausto e até a água que foi colocada sobre aquele sacrifício. E também outras situações, como em outras situações que a Bíblia declara que o povo de Israel se envolveu na idolatria. No livro de Isaías, existem vários juízos de Deus contra Israel por causa da idolatria. Então, irmãos, a idolatria, nesse princípio, nessa forma primária, ela é uma realidade de fato. Ela é um tipo de pecado muito claro na palavra de Deus, onde você facilmente encontra estudos bíblicos e referências bíblicas para atestar o perigo dessa idolatria física, dessa idolatria de dentro para fora. Mas, antes de nós irmos para a idolatria que nós queremos tratar nessa noite, eu queria ler com os irmãos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou nas suas doutrinas, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrar em seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, irmãos, a idolatria, na sua versão primária, é exatamente o que o texto de Romanos, capítulo 1, ele fala para nós. Deus manifestou a sua ira sobre a impiedade e sobre o homem deter a verdade em injustiça. Mesmo sabendo da existência de um Deus vivo, único e santo, muitos mudaram a verdade de Deus e têm se curvado a criaturas e não ao Criador. Meus irmãos, essa situação, Paulo faz lembrar Israel. Quando o povo lá com Moisés pegou aquele bezerro, ou fez aquele bezerro de ouro, àquela altura, Deus já tinha glorificado o seu nome em diversas situações no meio do povo de Israel.
Mesmo assim, o povo optou por criar, por fabricar um próprio Deus para seguir. Então, essa idolatria, ela é uma questão, irmãos, muito clara na Bíblia. Se você tem dúvidas ainda, consulte os textos. Pesquise estudos bíblicos que fazem sobre idolatria nesse sentido, e você vai chegar a uma conclusão tranquilamente sobre o que a Bíblia fala sobre idolatria, nesse sentido primário da idolatria. Mas vamos voltando para o texto de Ezequiel capítulo 14. O profeta Ezequiel, ele relata que estava com alguns anciãos de Israel, sacerdotes de Israel, e veio a palavra de Deus a ele, e Deus revelou a Jeremias algo que Jeremias não sabia, algo que Jeremias não conhecia, porque Jeremias estava diante de anciãos que aparentemente tinham uma vida de adoração a Deus, tinham uma vida de compromisso com Deus, tinham uma vida de sacerdócio para Deus. Mas Deus mostra a Jeremias que a história não era bem assim, que embora aqueles homens não servissem fisicamente, esteticamente, a um Deus feito por mão de homens, aqueles homens carregavam ídolos nos seus corações. Porque, irmãos, a idolatria física, externa, qualquer pessoa percebe, especialmente aquela que tem algum entendimento da palavra de Deus. Quando Paulo chega em Atenas, em Atos capítulo 17, o texto vai dizer que Paulo ficou comovido com a idolatria dos atenienses. E ele chega no Areópago, que era um lugar aberto, público, onde ali iam os filósofos, os epicureus, os estoicos, os sábios, as pessoas para debaterem diversos assuntos. E Paulo chegou lá e viu vários altares a vários ídolos, a vários deuses, e um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo aproveita aquele contexto e ensina sobre Cristo e a verdadeira divindade aos atenienses. Alguns creram em Paulo, outros não creram. Mas a bem verdade, irmãos, que a idolatria física, ela é perceptível quando nós temos o conhecimento, o entendimento de que a idolatria é um pecado e não uma coisa cultural ou uma coisa religiosa. Mas aqui, o estudo que está sendo feito em nosso PG, na introdução, aponta para a idolatria do coração. Os ídolos que são enxertados em nossos corações, que as pessoas não veem, que às vezes o pai não sabe, que a mãe não percebe, que a esposa não percebe, o esposo não vê, mas Deus vê todas as coisas. Então, o profeta Ezequiel, mesmo sendo um homem espiritual, ele não percebia esses ídolos no coração que aqueles sacerdotes tinham, ou aqueles anciãos tinham. Mas Deus sabia dos ídolos que eles tinham colocado em seus corações. E aí, irmãos, nós chegamos à primeira conclusão desse estudo, que de fato os ídolos internos são piores ou são mais profundos do que os ídolos externos. Porque os ídolos internos só Deus pode sondar. E só Deus pode nos mostrar quem são e quais são. É bem verdade que o princípio geral da idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus.
Deus não pode, irmão, ser uma periferia em nossa vida. Ele precisa ser o centro. Abraão só entregou Isaque no Monte Moriá para sacrificar ao Senhor, e pelo próprio Senhor foi impedido de fazer isso, porque Deus é o centro da sua vida. O seu coração estava totalmente voltado para Deus. Não havia ídolos no seu coração. O seu filho não era um ídolo para ele. Mesmo com o filho que ele tanto clamou, que ele tanto pediu, que ele tanto esperou, quando Deus pediu aquele filho, Abraão não pensou duas vezes e ofertou Isaque no Monte Moriá, porque o seu coração era totalmente de Deus. Moisés, em Êxodo 33, quando o povo estava rebelde, e Deus queria que Moisés conduzisse o povo para a terra prometida, Moisés, ele disse: Senhor, não me faça subir esse lugar, se a tua presença não for comigo. Moisés colocou a presença de Deus como a coisa mais importante para a sua vida e para seu povo, porque para Moisés, o coração dele estava totalmente voltado para Deus. Jó, quando Jó perde de uma só vez seus 10 filhos, o seu gado, as suas ovelhas, a maioria dos seus empregados, quando Jó é afligido de chagas mortais, de feridas mortais, a Bíblia diz que Jó não peca com os seus lábios e não nega ao Senhor. E por que Jó fez isso? Porque não havia no coração de Jó ídolos, mas sim no altar do coração de Jó só habitava o Senhor. Quando Jesus disse: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está nos céus, a prioridade de Jesus e o centro da vida de Cristo era o Pai. Então, irmãos, os ídolos que nós colocamos em nossos corações, eles são seguidos por nós. Nós seguimos esses ídolos. O texto no verso 5 diz: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Mas que ídolos eram esses? Já que o texto não diz que aqueles anciãos se prostravam diante de uma imagem ou diante de um Deus feito pelos homens. Mas que ídolos eram aqueles que eles puseram nos seus corações? Esses ídolos, irmãos, são atitudes. Esses ídolos são escolhas que nós fazemos na vida, que nos afastam da presença, do propósito e da palavra de Deus. O texto bíblico vai dizer, em Gênesis, que Ló e Abraão se separaram porque os pastores estavam brigando, e Ló escolheu ficar nas campinas de Sodoma, e Abraão foi para o outro lado. Abraão prosperou em terra tranquila, e Ló começou a padecer dificuldades em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer que Deus já tinha dado o seu juízo contra aquelas duas cidades. Mas Abraão clamou ao Senhor para que livrasse Ló e a sua família. E Deus poupou Ló e a sua família, e com anjos do Senhor que tiraram aquela família antes das cidades serem destruídas. Porém, o anjo deu uma ordem para a família de Ló: olha, deixem tudo e não olhem para trás. E quando eles estavam saindo daquela cidade e vendo de longe a sua destruição com fogo e enxofre, a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ela não estava se curvando diante de um ídolo físico, de uma imagem feita por pedra ou por mão de homens, mas Sodoma era o ídolo do seu coração.
e por ser um ídolo, ela preferiu seguir o seu ídolo, a luxúria, a riqueza e o pecado de Sodoma, a seguir ao Senhor Deus de Abraão, ao Senhor Deus de Ló, o seu marido. Então, irmãos, essa idolatria, ela é muito mais profunda. É quando nós colocamos coisas, pessoas na frente de Deus em nossa vida. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse o seguinte: quem amar mais pai, mãe, irmão do que eu, não é digno de me seguir. E o primeiro mandamento bíblico é: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então, irmãos, essa idolatria interiorizada, só Deus pode sondá-la. E só Deus pode nos mostrar os ídolos que temos erguido dentro de nós. Quando João está escrevendo à igreja, João, na maioria das 3 cartas que ele escreve, João fala sobre o amor de Deus, o amor entre os irmãos, o amor na igreja, o amor na família. Ele fala para os jovens, ele fala para os anciãos, ele fala para os presbíteros da igreja. Mas no último versículo da sua primeira carta, ele vai dizer: fugir, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Interessante é que João, ele trata quase o tempo todo de amor, de misericórdia de Deus, de um Deus que perdoa pecados, de um Deus que mandou Jesus para ser o nosso advogado entre nós e o Pai. Mas no final do primeiro livro de João, ele dá essa recomendação: meus amados irmãos, fugir da idolatria. Mas por que João disse isso? Por que João ensinou isso à igreja e a nós cristãos? Porque, irmãos, o próprio Jesus disse: não podeis, essa palavra é sempre importante a gente lembrar dela, que não podeis servir a 2 senhores, porque um você vai amar e o outro você vai odiar. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então João está dizendo: olha, o amor de vocês precisa estar posto no Senhor, porque senão vocês colocarão ídolos em seus corações. E aí, irmãos, vai uma outra situação que nós podemos pensar aqui, de acordo com a introdução do nosso estudo, a idolatria do coração. O autor diz que, uma coisa muito interessante, que mesmo os salvos em Cristo ainda estão sujeitos a vivenciarem uma situação de idolatria na sua vida. Não uma idolatria visual, física, mas, porque o entendimento já chegou, mas uma idolatria interior, alguma coisa que nós colocamos na frente de Deus em nossa vida. Pode ser algum projeto, pode ser o trabalho, pode ser os filhos, pode ser o cônjuge, pode ser o entretenimento, pode ser o lazer, e tudo isso tem tido muito mais importância em nossa vida do que o próprio Senhor. Então foi isso que o Senhor alertou, revelou a Ezequiel, uma palavra contra os anciãos de Israel: vocês puseram ídolos nos seus corações. Vocês estão aqui com essa roupa sacerdotal, com essa aparência religiosa, mas dentro de vocês habita ídolos, altares a deuses estranhos e não a mim.
Então, irmãos, quando nós olhamos para a nossa falta de compromisso com Deus, a nossa falta de desejo de servir a Deus, a nossa falta de santificar a nossa vida com Deus cada vez mais, devemos pensar se não há um ídolo dentro do nosso coração que tem impedido a nossa comunhão e a nossa prática de vida cristã. É algo que podemos sondar, é algo que podemos pedir a Deus que nos sonde. O salmista disse: Senhor, tu me sondas, vê se há em mim algum caminho mau. E um desses itens, que pode ser um caminho mau, é um ídolo no coração. Um ídolo que não aparece fisicamente, que eu não me prostro fisicamente, que eu não rogo a esse ídolo fisicamente, mas é um ídolo que eu tenho cultuado no meu interior, no lugar do próprio Deus. Pode ser um político. Muitas vezes a gente vê pessoas que defendem políticos de uma forma assim, muito grande. Como se esses políticos não pudessem cometer erros, cometer equívocos. E quanto mais nós defendemos políticos ou qualquer tipo de pessoa que pode errar, que pode pecar, nós podemos sim criar um ídolo dentro do nosso coração. Criar uma expectativa em alguém que não existe. Criar uma expectativa em alguém que é tão pecador quanto nós e que pode cometer erros tanto quanto nós. Então, irmãos, isso é muito importante a gente falar, porque essa idolatria, ela é pouco falada, mas ela é a que mais afasta a nossa vida de Cristo. Quando o jovem rico, lá em Mateus, veio até Cristo e disse: mestre, ou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, aquele jovem, ele chegou com uma pergunta muito boa, muito interessante. O que eu farei para herdar a vida eterna? Só que Jesus, ele começou a sondar o coração daquele jovem rico e começou a ver ali um ídolo formado, cultuado, adorado por aquele jovem rico. E aí Jesus: olha, você conhece os mandamentos, e cita alguns. E aquele jovem se exalta e diz: olha, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. E Jesus o ama, olha para ele e diz: mas te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, venda, reparta aos pobres e siga-me. E quando Jesus disse isso para aquele jovem se entristeceu e não seguiu mais a Cristo. Porque apesar de uma roupagem que ele tinha de bom moço, de bom religioso, de alguém com predicados religiosos, Jesus sondou e viu no coração daquele jovem rico um ídolo chamado bens materiais. E aquele ídolo impediu daquele jovem rico seguir Jesus e, por consequência, ser salvo. Olha só, irmãos, como o ídolo no coração da gente que nós construímos pode nos fazer errar para essa vida e para a vida eterna. Aquele jovem rico, ele ficou sem seguir Jesus, por consequência, sem a salvação. Ele voltou para trás e preferiu a sua riqueza. Então, os ídolos do coração podem ser, sim, construídos por qualquer pessoa, inclusive por cristãos. Não estamos imunes a essas coisas. Basta colocarmos o Senhor em segundo plano. Basta colocarmos a palavra de Deus em segundo plano, a igreja em segundo plano,
a vontade de Deus em nossa vida é em segundo plano. Quando tudo isso ficar em segundo plano, certamente algum ídolo do meu coração ficará no primeiro plano. E a Ele eu verdadeiramente seguirei. Porque eu só posso seguir alguém que eu dou para ele ou para ela maior atenção, maior dedicação, maior fervor, maior fé. É por isso que nós não podemos servir a dois senhores e nem ter um coração dividido, como Israel tinha no tempo de Elias. Então, irmãos, para partir para o nosso final aqui do nosso estudo, o texto vai dizer no versículo 6: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e abandonai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Você vê um texto parecido com esse no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Êxodo ou de Deuteronômio, quando Deus ordena que o povo se converta dos ídolos físicos que se prostravam diante deles e rogavam e colocavam sua confiança neles. Mas aqui não é esse contexto. O contexto aqui não fala de ídolos mudos físicos, imagens feitas por mão de homens, mas fala de ídolos dentro do interior do homem. Então o Senhor diz: convertei-vos e abandonai esses ídolos do seu coração. Pode ser a vaidade, pode ser o orgulho, pode ser a preguiça, pode ser a ganância, pode ser a sede pelo poder, pode ser a ostentação, pode ser a arrogância, pode ser a mentira, pode ser o engano, a corrupção, a fofoca. Então, é esse ídolo que nós criamos dentro de nós, que o Senhor manda aqueles anciãos de Israel se converterem. Se convertam e abandonem os ídolos dos seus corações. No nosso caso aqui pode ser um time de futebol, pode ser um político, pode ser um partido político, pode ser uma ideologia política, pode ser um trabalho, pode ser a própria profissão, qualquer coisa que se coloca num lugar mais alto do que de Deus em nossa vida. Esse é o sentido mais completo da idolatria, porque muitas vezes nós ficamos muito presos à idolatria física, à idolatria materializada, que também é pecado e que claramente em dezenas de referências bíblicas fala com propriedade. Certa feita alguém disse o seguinte: olha, mas Jesus não falou sobre idolatria. É verdade. Mas se você buscar o contexto que Jesus viveu no seu ministério, você vai perceber que Israel não tinha problema naquela época com a idolatria, e sim com outros pecados, como a hipocrisia, como a religiosidade, como a aparência, como a maldade, como a injustiça, como a corrupção. Quando Jesus chega no templo, ele vê o templo, a casa do Senhor, repleta de ambulantes, vendendo, pombos, vendendo coisas, e Jesus pega uma azorrague ali, um chicote, e vai para cima. E ele diz: olha,
transformar a casa do meu pai num covil de ladrões. Então ali é um contexto de corrupção, é um contexto de injustiça social, de mazelas, mas não de idolatria. Por isso que Jesus não fala, ou fala muito pouco, dessa idolatria física, material. Mas quando você, a partir de Atos, você lê a Bíblia no Novo Testamento, o Velho então nem se fala, mas no Novo você vê vários episódios e várias recomendações bíblicas, apostólicas, de abandono dessa idolatria a ídolos mudos que não podem fazer nada por nós. E para terminar, irmãos, a idolatria do coração do homem é uma doença espiritual profunda no coração do homem, que somente pode ser tirada e pode ser curada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus pode arrancar os ídolos que nós temos erguido em nosso coração. Repito, o contexto do texto que lemos é um contexto de uma advertência ao povo de Deus, a sacerdotes da casa de Deus. Portanto, irmãos, a idolatria também é algo que pode chegar e pode alcançar vidas que já foram salvas em Cristo Jesus. Basta olharmos para trás, basta não vigiarmos o nosso coração, basta negligenciarmos a nossa fé, a nossa busca em Deus, que os ídolos do coração podem ser formados. João Calvino, grande reformador da história da igreja, disse certa vez que o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. Então, irmãos, a Bíblia recomenda a fugir da idolatria. E quando fala isso, fala a cristãos, fala a crentes em Jesus. A idolatria, tanto física e mais ainda interior, é pecado e nos afasta da comunhão, da verdade e do Espírito de Deus. Que nessa noite você possa ter compreendido a natureza perversa e a natureza pecaminosa da idolatria. Quando nós colocamos coisas, pessoas e bens e outras coisas no lugar de Deus. Quero encerrar, irmãos, o nosso estudo lembrando de alguém que nos faz entender a importância de colocar o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 1 que Ana é uma mulher de Deus. Ela era casada com Eucana, que tinha, naquele tempo, no costume daquela época, uma outra mulher, porque Ana não podia gerar filhos para Eucana. Então Eucana se casa com Penina, e com Penina tem filhos. Mas a Bíblia diz que Penina maltratava e zombava de Ana. E Ana entra no templo para adorar a Deus e para clamar a Deus por um filho. E a Bíblia diz que quando o sacerdote Eli, que foi reprovado pelo Senhor, olha aquela mulher, ele interpreta aquela mulher como uma mulher embriagada. E ele repreende aquela mulher no templo, dizendo: mulher, você está desde cedo já embriagada? E aquela mulher, com toda a educação, com toda a gentileza, diz: não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito
e tenho pedido um filho a Deus. Ele abençoa aquela mulher e pouco tempo depois, aquela mulher, ela concebe a Samuel, que foi um dos maiores profetas da história. E quando ela está desmamando Samuel, ela faz um voto ao Senhor e diz: Senhor, aliás, antes de ter Samuel, se o Senhor se atentares para a tua serva e deres um filho um homem, eu o oferecerei todos os dias diante do teu altar. Ele será teu. E quando Samuel nasce, Ana, após desmamá-lo, Ana cumpre a sua palavra, o seu voto, e entrega o seu filho ao Eli, o sacerdote, para servir na casa do Senhor ao sacerdote. E de ano em ano, Ana visitava Samuel e trazia roupas, túnicas para Samuel. O coração de Ana, irmãos, era um coração totalmente de Deus. Por isso ela fez o que ela fez, ela votou e cumpriu o seu voto, e ela recebeu a bênção de Deus, e logo depois teve mais filhos e glorificou o nome do Senhor. Os ídolos podem ser construídos dentro de nós, basta o nosso coração se inclinar para eles, e basta o nosso coração se afastar do Senhor. Todo aquele que se afasta do Senhor, invariavelmente, erguerá um ídolo no seu interior. Talvez não erguerá e nem se curvará a um ídolo físico, a uma imagem, mas se curvará certamente a um ídolo erguido no seu coração. Que Deus nos abençoe, que nos livre de todo tipo de idolatria. Eu quero orar, quero pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. E se você está nesse culto, nessa hora, em qualquer lugar que seja, e Deus falou ao teu coração de algo que você precisa desfazer-se na sua vida, para que Deus volte a ser, ou torne a ser, a sua maior prioridade. Talvez não é um ídolo físico, material, feito com pedras, ou com bronze, com prata, ou com ouro, mas é um ídolo erguido no seu coração. E esse ídolo tem impedido você de servir a Deus, tem impedido você de estar na igreja, tem impedido você de seguir a Cristo e de ser uma bênção, uma luz para esse mundo. Só Deus pode sondar o que há em nossos corações. Mas coloque para Deus. Peça para Ele te sondar nessa hora. E Ele nos mostrará, pela sua graça e misericórdia, algum ídolo que temos que abandonar em nossa vida. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Essa palavra, Pai, nos abençoa, ó Deus, e nos adverte para os ídolos que erguemos na alma, que as pessoas não veem, que ninguém percebe, mas que o Senhor sonda, o Senhor vê, o Senhor se atenta para esses ídolos. E nossa oração é que nessa noite, Pai, possamos entender a gravidade disso e como isso nos afasta do Senhor, do seu querer, da sua vontade para a nossa vida. Rogamos, ó Pai, que os ídolos sejam, ó Deus, afastados da nossa vida e que o Senhor reine para todo sempre. Ó Deus, traz luz para a nossa mente, converta o nosso coração pecador e nos faça entender que só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a prioridade em nossa vida. Assim nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus.
Amém. Antes de nós iniciarmos, irmãos, eu me lembrei aqui de uma profecia, de um juízo que o Senhor deu lá em Isaías. Eu queria deixar essa última palavra ao seu coração. Profecia da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 17 e 18 fala assim: a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos, sejam físicos, sejam dentro do coração, todos os ídolos desaparecerão totalmente. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, o domínio, a majestade, hoje e para sempre. Que o Senhor abençoe a tua vida e que o Senhor complete essa palavra ao seu coração. Só Deus pode sondar o que há em nós e aquilo que nos deixa mais distantes dEle e da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e nos dar o seu entendimento e a sua graça. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite de descanso e que o Senhor continue falando no seu coração. E que se há algum trono, se há algum altar em nosso coração que não seja do Senhor, que ele seja quebrado, que ele seja abandonado e que nos convertamos a Cristo Jesus. Até a próxima quinta-feira, com mais um culto online. Compartilhe essa live de hoje com irmãos, com amigos, com a sua igreja, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Queremos agradecer pelo nosso pastor Dauri, que está em plena recuperação já, em nome de Cristo Jesus, está bem. E também queremos agradecer pelos demais irmãos que têm estado enfermos, mas têm vencido a sua batalha na graça e no amor de Jesus. Deus nos abençoe e Deus nos guarde no seu amor e na sua graça. Até o próximo domingo, 9 horas da manhã e 18 horas, presencial aqui na igreja. Venha, visite a nossa igreja e seja abençoado pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus, venha ser abençoado e edificado com a palavra de Deus. Até a próxima e que mais o Senhor nos abençoe.